Pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui a esse maravilhoso evento, vamos dar início aqui à nossa mesa redonda sobre liberdade de expressão no século XXI e as questões referentes à sua regulação. É uma alegria fazer a mediação dessa mesa sobre um tema tão relevante, tão atual, tão complexo, né? E um evento brilhantemente organizado. E aqui fica o registro do meu agradecimento, né, ao ministro Gilmar Mendes, aos professores Atalá, Sérgio Vitor, enfim. Vamos dar início aqui ao nosso evento. Eu serei o carrasco do tempo aqui, infelizmente, farei esse trabalho, que é um trabalho desagradável, porque eu gostaria de ouvir todos e todas aqui por bastante tempo, mas serei o moderador mais rápido e breve possível. Então, vamos dar início à nossa fala, faremos uma rodada, o ideal seria tentar para a gente possa fazer uma rodada de 8 a 10 minutos sobre o tema, a exposição de todos, depois eu faço uma bateria final, de considerações finais de todos vocês aí, para poderem falar mais 2, 3 minutinhos e abrilhantarmos aí o público com esse conhecimento. Então, dando início aqui, chamo a Estela Aranha, presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Rio de Janeiro, para iniciar as falas. Boa tarde a todos e todas. Também agradeço a organização do evento, a pessoa do ministro Gilmar Mendes, os professores Atala e Sérgio também. Bem, vou fazer uma fala introdutória, já que eu inicio aqui as falas, fazendo esse debate um pouco, né, do que nós trazemos aí de liberdade de expressão em tecnologia. Bem, colocamos a liberdade de expressão, obviamente, é um direito fundamental, e esse é um direito essencial para a dignidade humana, mas também é um direito estruturante para o Estado democrático de direito. Então, a gente tem que pensar sempre nesse sentido, né? E no que diz respeito também à democracia, a liberdade de expressão, ela é diretamente correlata à garantia de vozes a todos os cidadãos, suas manifestações públicas, não só quando a gente está falando do debate político, né, em si, mas também a livre interação que é necessária para o livre desenvolvimento da própria personalidade, em seu aspecto mais existencial, e também no que concerne a cultura, a educação e todos esses outros aspectos que afetam, na verdade, a proteção de todas as garantias individuais como um todo. E hoje o que nós temos, né, a relação desse direito fundamental com a internet, ela é ambivalente, né? Se por um lado ela vai trazer possibilidades de realização dessas próprias garantias que eu comentei agora, a ampliação desse debate digital possibilita isso, mas, ao mesmo tempo, ela traz novos cenários que eles alteram o contexto fatual da proteção desses direitos e afetam os interesses coletivos gerais e estruturantes do Estado democrático de direito, todo o funcionamento do regime democrático, e também tem problemas de proteção contra manipulações, prevenções de assimetria de poder e fragmentações sociais de modo indesejável. A própria liberdade de expressão, a própria proteção, na verdade, da liberdade de expressão, ela se reconfigura a partir de diversas formas desses abusos em relação ao uso da fala no mundo digital. A gente está falando de manipulação de debate público, das famosas fake news, também de toda uma arquitetura e modelo de negócio das redes, que, por exemplo, levam à radicalização política, como a gente viu no caso da delatora Frances Haugen, do Facebook, contando alguns sistemas em relação a isso. E também, né, a própria questão da desinformação, porque ela prejudica o direito à informação, falseia a percepção de realidade, e não tem como a gente falar de liberdade nenhuma enquanto todo o debate público ele é manipulado. E, além de tudo, o discurso de ódio e essa radicalização política, ela afeta a liberdade de expressão, porque ela afasta o debate plural. Se esse debate público hoje ocorre dentro dessas redes, com esse ambiente hostil, e se não houver nenhum tipo de regulação, a gente acaba suprimindo a supressão de multiplicidade de vozes, a gente afeta todo o debate, a participação dos mais vulneráveis, a participação de minorias nas redes. Então, a gente, por exemplo, um exemplo concreto, né, os próprios mecanismos oferecidos pelas plataformas, como a possibilidade de você relatar um conteúdo impróprio, ele vem sendo usado para silenciamento de grupos mais vulneráveis, né? E também a gente vê ataques, bullying, pressões e violências psicológicas, né? E eu não vou falar também um outro aspecto da sociedade algorítmica, né, que, na verdade, também essas redes sociais que a gente está falando, e aí eu falo não só das redes de mídia, mas também mecanismos de buscas e outras redes,
que tem interferência de decisão do conteúdo que é mostrado, do conteúdo que é buscado por meio de algoritmos, enfim, mas todo o debate foi feito na mesa anterior, eu vou passar um pouquinho aqui. Então, e eu vou trazer outra questão também para o debate, que eu justamente estou trazendo questões, né, que até o Balk, né, vou trazer para ele, que é a mudança que nós tínhamos, né? Antes a gente tinha a relação dual da proteção de direitos fundamentais em relação ao Estado, né? Era exclusivamente o Estado que cuidava da efetivação desses direitos fundamentais, era a relação Estado-indivíduo, e hoje a gente tem a necessidade de passar, né, tanto, né, obviamente, pelo Estado, por Estados-nações, quanto a questão de necessidade de Estados supranacionais, de entidades supranacionais, como foi no debate da manhã. Até foi, acho que a fala do deputado Orlando falou sobre isso, né, da dificuldade que a gente tem da reterritorialização da internet, né, o debate também que traz o constitucionalismo digital e também, obviamente, das empresas privadas, né, as empresas privadas porque elas mantêm uma infraestrutura digital e elas também foi falado no debate da manhã, né, que funcionam como estruturas de múltiplos lados, né, que eles conectam diferentes grupos de usuários, elas formam ecossistemas complexos que se estruturam muitas vezes a partir delas e elas têm poder de decisão muito grande, inclusive de quem entra, de quem sai, de quem fala, quem deixa de falar. Então, isso é uma questão muito importante. Hoje, a gente chama, né, isso de infraestruturas sociais, né, que é um conceito essencial desse debate, justamente porque, a partir de um modelo econômico, de um design técnicos e de políticas dessas plataformas que vão orientar a interação com os usuários em determinadas direções. Então, elas, obviamente, a gente está falando de todo o debate público intermediado por plataformas que são longe de serem neutras, né? Elas têm modelos de negócio, arquitetura, modelagem algorítmica, publicidade microdirecionada, Big Data Analytics, entre outras coisas, e além, obviamente, das políticas de moderação de conteúdo, que intervém de maneira decisiva na forma como a liberdade de expressão se desenvolve nessa acepção mais ampla que a gente colocou aqui. E a gente, enfim, vê impacto disso na democracia, como a gente viu os grandes escândalos de Brexit, Cambridge, Facebook Papers, entre outros, né? Então, nessa configuração, a gente surge a necessidade justamente desse nosso debate, novos mecanismos de governança de internet também para esses intermediários privados, né? Porque nesse cenário, se a gente não cria salvaguardas e controles democráticos, a gente pode levar a marginalização dos atores públicos que fazem, né, que devem fazer essa regulação, inclusive no sentido de proteção desses direitos fundamentais e desse papel democrático, né? Hoje, as nossas constituições elas foram elaboradas justamente para limitar esses poderes governamentais e proteger os indivíduos do abuso do Estado. Mas hoje a gente acaba tendo uma mudança do poder de mãos públicas também para mãos privadas, né? E que acabam tendo poderes de decisões muito grandes, inclusive na execução de um direito fundamental. E por isso que a gente precisa revisitar alguns pressupostos já estabelecidos. E tem que lembrar, além de, né, toda essa questão, ela é amplificada, porque a tecnologia ela é transacional e ela traz um impacto exponencial, né? Então, o impacto é muito grande. Então, a pergunta aqui é o que temos que regular e quando regular, né? A grosso modo, a gente tem na teoria da regulação, já tem uma regulação de externalidades negativas, né? Quando tem custos sociais, como os danos ambientais, prejuízos à saúde pública, riscos para a segurança pública, quando os riscos são suportados por terceiros, a comunidade geral, e não aqueles atores que você resolve com o preço. Então, já existe isso na teoria da regulação, com a regulação ex ante, e também a questão de responsabilização, de você fazer suportar esse impacto pelos danos que deram origem, né? E, em relação à chamada regulação sociotécnica, que é a recomendada para, enfim, que não dá tempo da gente explicar aqui, né, para a tecnologia, para o desenvolvimento ecológico e tecnológico, a gente precisa também de instrumentos para a precaução, para a prevenção, que são diferentes. A precaução anterior, de modo geral, você não conhece o risco, a prevenção você conhece o risco, para a minimização dos riscos, obviamente, conhecidos, né, e a diminuição do impacto, caso esses riscos se concretizem. Então, é essa pergunta que eu deixo aqui, né, dos instrumentos. Se os instrumentos legais hoje existentes eles são suficientes para lidar para essas tecnologias, né? A gente só ressaltar a necessidade, né, que esses direitos e liberdades públicas que hoje nós temos eles sejam cotejados com essa necessidade de revisão ou não desse sistema jurídico para garantir deles em vista à regulação e governança da internet. E a gente fala isso não só na dimensão subjetiva, né, dos direitos individuais, mas, obviamente, também no seu efeito horizontal de proteção, na dimensão objetiva, que é o dever de proteção estatal para que se desenvolva a possibilidade desse exercício de direito nas relações privadas e também contra terceiros.
É justamente que a gente consegue isso a partir dos deveres da regulação. Então, enfim, as perguntas a serem feitas né, se esses instrumentos legais existentes são suficientes para lidar com essas tecnologias ou são necessárias criações de novos marcos normativos ou alterações dos marcos existentes. Né? E também quais esses pressupostos que a gente existe hoje nas garantias de direitos fundamentais, na Constituição da República, ou, enfim, Carta de Direitos Fundamentais, quando a gente fala da Europa, na regulação e na governança da liberdade da expressão na internet. Né? A outra pergunta é como lidar com essa mudança de poder que não está só hoje no poder público e também nesses atores privados na sociedade digital. E também como esses direitos, essas garantias substantivas e processuais, porque a gente, na internet, tem muito esse debate, ainda mais quando a gente está falando de mediação, como que você garante também o devido processo legal em relação aos privados, né, e como que a gente protege os indivíduos e os valores democráticos frente a isso. Né, e como, obviamente, a gente pode equilibrar a inovação, e equilibrar, obviamente, a própria liberdade de expressão, a fala pública, né, que tem que ser maximizada sempre, com essa necessidade né, de proporcionalidade em relação a esses outros direitos fundamentais. Né? E, por fim, se é necessário o desenvolvimento dessas novas ferramentas no direito público e no direito privado, né, para enfrentar, e quais esses modelos que já existem, ou se são necessários novos modelos aí para a gente sugerir. Então, eu faço mais uma introdução e uma provocação para os colegas agora colocarem as questões mais difíceis, que são as respostas. Então, belíssima fala, uma plataforma de lançamento aqui do que a gente vai debater. E aí, dando seguimento aqui ao nosso coordenador da CAPES, a palavra está com o professor Otávio, por gentileza. Muito obrigado, professor Jorge Zabud. Cumprimento, por seu intermédio, todos os ilustres componentes dessa mesa. Eu não vou nominá-los em razão do tempo, mas sintam-se todos cumprimentados, todos devidamente referenciados. Na nossa assistência, o professor Vitalino Canas, o professor Carlos Blanco de Moraes, representando o lado português aqui do nosso evento, o ministro e senador Antônio Anastasia, o meu querido colega de Conselho Nacional, doutor Reinaldo Reis, que aqui nos honra, o ministro Carreiro, o embaixador Carreiro, também aqui presente, todas as pessoas amigas e todas as autoridades aqui presentes, os meus cumprimentos, serei muito breve. Eu preparei 64 slides, podem ver que eles estão aí já sendo projetados, num ritmo mais acelerado, nos meus 8 minutos, mas o meu tema, e até uma explicação, eu estava originalmente destacado para falar num painel sobre regulação educacional, por isso fui saudado como coordenador da área de Direito da CAPES, mas aqui estou como conselheiro nacional do Ministério Público, e o tema da minha fala é especificamente liberdade de expressão e carreiras de Estado do sistema de justiça do Brasil, o olhar do Conselho Nacional do Ministério Público. A minha fala estava dividida em 4 capítulos, o primeiro deles de interesse maior para os não brasileiros, o modo como nós estruturamos o conceito de liberdade de expressão no Brasil. Eu prefiro usar, Ricardo, a expressão alemã das liberdades comunicativas, que no Brasil assume na nossa Constituição diversos aspectos decorrentes da natureza do serviço prestado, da natureza do suporte tecnológico. Nós temos uma liberdade de criação artística, liberdade publicitária, liberdade de pesquisa, liberdade de radiodifusão, liberdade de aprendizagem, uma série de direitos fundamentais que se especializaram debaixo dessa rubrica liberdades comunicativas, e vivemos um grande conflito, um permanente conflito, uma permanente tensão entre os incisos 9º e 10. É até interessante a localização de ambos, no artigo 5º da Constituição, assegurando-se a liberdade de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença, mas também tornando invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de resposta e o direito à reparação de danos. Isso, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, criou-se, após uma série de casos, ao longo de mais de uma década, uma prevalência, uma preferência na colisão entre esses direitos fundamentais pela liberdade de expressão. Ocorre que algumas carreiras, por razões que não precisam ser enunciadas, elas têm um sistema de restrição do suporte fático da liberdade de expressão que é ordinariamente contido no âmbito de leis ordinárias, no caso do Ministério Público, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, no artigo 236, inciso 10, e a Lei Nacional do Ministério Público, no seu artigo 43, inciso 1º, e isso é reproduzido em muitas leis estaduais do Ministério Público,
trazem exigências, né, de uma conduta pública ilibada e a guardar decoro pessoal. A partir dessas expressões é que se extraem determinados comandos que sancionam excessos nas liberdades comunicativas. Em razão disso, o Conselho Nacional do Ministério Público, e o mais importante é o que eu vou falar na sequência, são os dados, ele tem se defrontado, em números cada vez mais crescentes, com casos envolvendo os excessos no exercício dessas liberdades comunicativas. Eu trago aqui, apenas para ilustrar, e peço um pouco de paciência da assistência, casos reveladores do exercício das liberdades comunicativas, fundamentalmente em redes sociais, isso é um fenômeno, portanto, muito recente, por declarações de membros das carreiras do Ministério Público, dirigidas, por exemplo, aqui, neste caso, ao Congresso Nacional. Aspas, sobre a imagem de uma fotografia do Congresso Nacional, se gradear vira zoológico, se murar vira presídio, se cobrir com lona vira circo, se botar luz vermelha, enfim, fecham-se aspas. São expressões muito pesadas, dirigidas a diversas autoridades do Estado, e, enfim, eu não vou mencioná-las, apenas essa já é suficiente para identificar o nível de problema que nós encontramos lá. Nesse caso, nós procedemos a uma pesquisa empírica sobre a base de dados do CNMP, usando metadados liberdade de expressão de membro, a partir da base aptos, resultando os dados até 23 de março deste ano. A pesquisa indicou a existência de 196 atos decisórios decorrentes de 167 processos, dos quais 112 têm natureza correcional disciplinar, tendo que 108 deles encontram-se arquivados e 6 em tramitação. Os números são bastante eloquentes. Em 2011, havia 2 processos no CNMP com essa natureza. Em 2012, nenhum. 2013, 1. 2014, nenhum. 2015, 1 processo. 2016, 12. 2017, 11. 2018, 28. 2019, 20. 2020, 19 processos. E houve uma queda significativa em 2021 para 4 processos. E no ano atual, embora não seja um dado consistente, em razão do ano estar muito inicial, nós temos 2 processos. Houve, portanto, se nós pudéssemos observar a curva que eu projetei aqui, um ascenso durante 3 anos de uma queda significativa, provavelmente essa hipótese que eu lanço, em razão da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Dividindo por classes processuais, nós temos, basicamente, o grosso desses processos são processos administrativos disciplinares e reclamações disciplinares, sendo que apenas deles 7 são revisões de processos disciplinares. Outro dado muito interessante diz respeito à origem, né, qual é a carreira, ou qual o ramo que gera esse contencioso sancionador. O Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal respondem por 68 casos, o Ministério Público Federal, 28 casos, o Ministério Público Militar, 2 casos, e o Ministério Público do Trabalho, 2 casos, do total da origem, né, desses litígios. E por plataforma, isso é um dado também muito interessante, as redes sociais, majoritariamente, são a plataforma escolhida para o cometimento dessas infrações. 52 casos referem-se a redes sociais, 21 casos à imprensa escrita, 7 à radiodifusão, 5 ainda se ofende por meio epistolar, 5 por missivas, 5 em palestras, 3 em audiências, 2 fotografias e casos menos relevantes. Quem são os alvos principais? Magistrados e integrantes de tribunais estaduais ou tribunais federais, 24 ofendidos, 24 processos. Tribunais superiores, 20 processos. Presidência da República, governadores e prefeitos, 16. Outros órgãos do Ministério Público, 16. Congresso Nacional, 9. E quando eu falo Congresso Nacional aqui, em geral, os ataques são a determinados parlamentares, mas a figura do Congresso também é objeto de menções.
O CNMP também é atacado, o CNJ também é atacado, e um grupo de 11 casos que não são agrupáveis de maneira tão específica. Desses casos, houve 39 arquivamentos, 19 instaurações de PAD, 10 casos de censura, 7 absolvições, 7 advertências, 6 suspensões, 6 processos ainda estão em tramitação, um sobrestado judicialmente e um grupo em situação também não classificável. Aproximadamente 75% dos arquivamentos tiveram por fundamento a perda do objeto do procedimento ou a ausência, o reconhecimento da ausência da infração ou da ilicitude. Os arquivamentos imediatos deram-se em número de 7%, por ausência de requisitos mínimos, arquivamentos por manifesto improcedência ou ilegitimidade ou falta de interesse, 5%, e arquivamento por atuação suficiente do órgão de origem, 5%, além de 8% qualificáveis em outros fundamentos. Portanto, senhoras e senhores, esses dados são muito eloquentes e permitem a apresentação de 3 conclusões. Há uma nova modalidade de infração disciplinar favorecida pelo uso das redes sociais. É algo que eu estou começando a observar, porque só muito recentemente eu aderi às redes sociais, eu ingressei em uma rede criada por um engenheiro turco chamado Orkut, que eu recomendo que todos passem a conhecê-la, mas há redes novas, Facebook, Instagram, redes mais modernas, que provavelmente as senhoras e os senhores devem conhecer. Esse é um fenômeno absolutamente novo, para o qual os mecanismos jurídicos, ao meu ver, não estavam e continuam a não estar suficientemente preparados. Segundo, o número de penas aplicadas e a intervenção do CNMP a essa hipótese que eu tento comprovar foi muito importante para uma redução aparente dos casos. Vamos ver agora, especialmente esse ano, que é um ano eleitoral, o colega Rinaldo e eu estaremos lá diante dessa expectativa da chegada dos casos, pode ser que essa hipótese seja desmentida pelo ano eleitoral. E terceiro, nós estaremos diante de um dilema que vai ser apresentado também ao CNJ. Regular ou não, de maneira mais incisiva, mais detalhada, essa conduta dos membros dessas carreiras. Porque, ao meu ver, e essa é uma hipótese que eu também lanço, embora não tenha como comprová-la agora, acredito que a existência de uma regulação mais detalhada, mais específica, seria uma fonte adequada de superação dos problemas. Mas isso também abre margem para debates mais refinados sobre os limites da liberdade de expressão. Muito obrigado, senhoras e senhores, e coloco-me à disposição. Obrigado, Otávio. Aliás, o Otávio, a elegância e a modéstia dele, ele não mencionou, mas o Otávio é o autor de, possivelmente, o voto mais relevante sobre limites constitucionais da liberdade de expressão, né, mais recente assim no Brasil, que é um voto fundamental para quem gosta de estudar o tema e foi fundamental para tratar um pouco de um dos grandes males contemporâneos do Brasil, que é essa politização de determinadas carreiras do Estado, que deveriam estar imunes a esse tipo de politização, que, para quem não é do Brasil, isso é algo que tem ocorrido com uma certa frequência negativa no Brasil, que, basicamente, se usa a carreira do Estado, muitas vezes, para combater uma suposta política, né? Se demoniza o discurso político, que é ruim para a democracia. Então, se faz isso, se ganha uma projeção, e depois dessa projeção, alguns tentam a sorte na iniciativa privada, dá certo, às vezes não dá muito certo por muito tempo, aí se candidata. E o engraçado é que é um paradoxo, que se candidata falando que não é político ainda. Então, isso é uma negação que é bastante interessante. Assim. Então, mas, enfim, eu fui mudando aqui a ordem das falas, mas chamo agora o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Carlos Vinícius Ribeiro, por gentileza. Muito obrigado, professor Jorge, presidente da mesa, cumprimento todos os distintos colegas e cumprimento essa plateia formada em grande medida por amigos e referências. Peço licença a todos para cumprimentar em nome do meu amigo de infância, Paulo Gonet, que foi o meu diretor na Escola Superior do Ministério Público da União, onde lá fui secretário enquanto ele ali esteve. Então, é uma honra estar aqui falando com todos, em um ambiente tão amistoso e repleto de grandes amigos. Bom, a forma que resolvi abordar esse tema, ele tem muito com a parte final da fala do meu querido amigo e professor Otávio, porque diz com regulação de liberdade de expressão. Me parece que em um evento que trata sobre regulação,
tratar sobre regulação em liberdade de expressão me parecia necessário sobre alguns prismas que me chamam a atenção. E, obviamente, não tem como fazer sombra ou tratar do tema ligado às carreiras de Estado, principalmente Ministério Público e Magistratura, depois da fala do professor Otávio, então deixo essa parte de fora. A primeira premissa que eu tento tangenciar para trazer o meu questionamento, na verdade, final, que não é nenhuma, como dizem hoje, não é nenhuma lacração, então eu não entrego nenhum resultado final efetivo, é basicamente um questionamento em voz alta, um raciocínio em voz alta, é a necessidade de se criar uma moldura para o que eu pretendo desenvolver, que são as limitações a esse direito de nós livremente nos expressarmos. E o meu trabalho fica muito facilitado pelos ensinamentos do meu querido amigo Paulo Gonet e do ministro Gilmar, que já nos ensinaram e continuam ensinando, que a plena liberdade de informação por qualquer veículo de comunicação ela sofre a possibilidade de limitações bastante estreitas pelo poder legislativo. Então, nós temos ali uma moldura muito estreita para regular a prioristicamente o exercício da liberdade de expressão. Claro que há também, fora daquelas vias constitucionais possíveis, já previstas ali no artigo 5º, que o professor Otávio mencionou em sua fala, outros limites imanentes, ligados principalmente a hate speech, a fighting words, que também a obra do professor Paulo Gonet e do ministro Gilmar abordam de forma bastante aprofundada, né? Dito isso, a minha indagação, algumas das indagações estão ligadas à possibilidade de se proibir, a prioristicamente, a expressão de ideias ou opiniões. Se o veto à censura interdita uma atuação estatal a priorística para se evitar violações, e é essa a minha preocupação. Qual é o limite, ou se há um limite, para uma atuação a priori do Estado a limitar a liberdade de expressão e se evitar o desbordamento no exercício desse direito que gere danos a terceiros. Nós já tivemos uma grande discussão no Brasil, principalmente ligado ali na ADPF 130, de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, sobre a recepção ou não da lei de imprensa, e ela tratou bastante verticalmente desse tema, que todos conhecem, mas eu quero antecipar alguma conclusão para evoluir no raciocínio e dizer que me parece, do ponto de vista do direito regulatório, do direito administrativo, que não é possível que a administração pública, fora dos limites estreitos constitucionais, que o Estado, a administração pública, regule a prioristicamente o exercício da liberdade de expressão numa tendência de se evitar danos. E esse foi o ponto que o professor Otávio disse que não dava para aprofundar sob pena de nós iniciarmos um profundo debate sobre a atuação estatal a priorística ligada à liberdade de expressão. Mas aí surge um outro problema. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário poderia intervir para a prioristicamente limitar o exercício da liberdade de expressão? Ontem, naquele belíssimo painel que cuidava ou abordava o tema sob a presidência do ministro Noronha, com as falas do ministro Mauro Campbell, do professor Paulo Gonet, esse tema foi tangenciado de como o Poder Judiciário pode entrar em questões regulatórias sensíveis do Estado. E nós voltamos agora ao tema, indagando se o Poder Judiciário poderia intervir para regular a liberdade de expressão. Bom, o ministro... É claro que há um debate sobre isso, né? Se o Poder Judiciário pode intervir ou não pode intervir a prioristicamente. O ministro Gilmar tem uma fala interessantíssima, que ele diz que, olha, se nós subtrairmos do Poder Judiciário a possibilidade de ele dar uma resposta, quando procurado, sobre um desbordamento premente ao exercício da liberdade de expressão, que vá gerar danos a algumas pessoas, nós estaremos reduzindo a possibilidade de efetiva prestação jurisdicional. Então, me parece que isso também pode ser um consenso, o segundo consenso inicial, para, agora sim, eu entrar no grande problema que me parece que nós temos que enfrentar. O fato é que é lugar comum nós caracterizarmos o nosso estágio de vida como sociedade de risco, né?
As pessoas, e no painel que nos antecedeu, as pessoas tratam dos meios de disseminação de informações, de liberdade de expressão, principalmente por esses veículos tecnológicos, como um ambiente arriscado. Mas nós não sabemos, nós sentimos uma ameaça, mas não sabemos como essa ameaça nos é posta, quando nos é posta, como ela chega até nós. Boa parte das ameaças a que somos submetidos, elas possuem origem difusa e decorrem da forma como os nossos pares manejam elementos tecnológicos que estão à disposição de todos nós. E tudo isso, obviamente, é aplicável às novas formas de disseminação da expressão, né? A nossa insegurança sentida, ela é muito maior do que a insegurança objetiva de anos atrás, né? É uma insegurança, muitas vezes, informacional. A revolução da comunicação dá início a uma perplexidade decorrente da falta do domínio do curso da informação. Onde é que eu quero chegar com isso? Essa fase de hiperinformação, ela gera dois efeitos. Um efeito ligado à assimetria da informação e outro, à falta de confiança das informações que nos chegam. Esses recursos de comunicação de massa produzem um fenômeno muito interessante. Cada vez mais, a proteção a alguns direitos, como informações adequadas, dependem da realização de condutas positivas por pessoas, por nossos concidadãos. Eu estou tratando aqui especificamente da disseminação de informações por aqueles grupos de comunicação de massa. Então, a proteção à liberdade de expressão, a proteção à imagem das pessoas, elas dependem muito, em grande medida, de como eu me relaciono com os veículos de disseminação de expressões. Esse contexto de incertezas e obscuridades, confusões informacionais, produz uma profunda desorientação social, uma profunda desorientação pessoal, que se manifesta naquilo que se denomina de perplexidade do relativismo. E isso reforça o que já havia sido dito anteriormente, que é o senso nosso de insegurança frente às expressões ou à comunicação. E aqui aportamos no ponto que quero refletir. A segurança informacional pode acabar convertendo-se em uma pretensão social, a qual se supõe que o Estado possa ou deva oferecer uma resposta adequada. O que eu estou a dizer é que nós, titulares do direito de liberdade de expressão, nos sentindo inseguros com a forma com que as informações circulam, podemos pedir ao Estado uma tutela que positive ou que nos dê alguma segurança sobre a forma que nós devemos nos comunicar, ou que a forma com que a informação deve circular. Bom, eu volto na primeira premissa, que era a premissa de que, a meu juízo, ao menos, e inicialmente também ao menos, me parece que não cabe ao Estado, à administração, no exercício de poder regulatório, de manejo de poder regulatório, tratar a prioristicamente da livre circulação de informações ou da liberdade de expressão. Mas e o Poder Judiciário? E se a sociedade, e se as pessoas começarem a aportar no Poder Judiciário demandas para que o Judiciário traga alguma certeza ou alguma segurança nas relações informacionais ou na liberdade de expressão? Aí nós voltamos à pergunta que é inicialmente respondida pelo ministro Gilmar, de que o Judiciário ele deve, e aí eu concordo, a meu juízo, agir apenas em casos excepcionais, na premência de uma violação a direitos de outros, diante do desbordamento do exercício da liberdade de expressão, mas nunca exercendo uma função normativa, dando certeza informacional ou restringindo o exercício de liberdade de expressão. Bom, essas são as minhas considerações, acho que não desbordei também o tempo, e devolvo a palavra ao presidente de mesa. Muito obrigado. Excelente manifestação, muito obrigado, Carlos. Agora, passo a palavra aqui para o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, e, numa análise completamente imparcial minha, organizador do melhor livro de fake news no Brasil. Então, Ricardo,
Obrigado, Jorge. Se você não fosse meu amigo, você não seria suspeito. Eu agradeço o convite à Faculdade de Direito de Lisboa, na pessoa do professor Carlos Blanco, o ministro Gilmar Mendes. Já agradeço também a presença de 3 grandes doutrinadores e figuras que influenciaram a minha carreira, que é o professor Paulo Gonet, o ministro Anastasia e também o Carlos Blanco de Moraes. Hoje seriam os grandes 3 influências do direito público que influenciam o meu trabalho nesse aspecto. Eu vou, como o tempo é curto, eu queria começar com uma premissa do ponto de vista regulatório, para a gente se perguntar o que seria, né, um tema do Marcos Nóbrega, o que seria disrupção, né? E aqui, nesse mercado, nessa indústria da opinião, que surge com as novas plataformas digitais, começa a ficar um pouco claro que há uma passagem, uma mudança de paradigma de uma sociedade orientada por organizações, geridas por organizações, para uma sociedade que passa a ser gerida por plataformas digitais. E isso transforma completamente o direito, como o direito é acomodado, aos limites do direito, e não só para o mercado de opiniões. A gente vê isso, por exemplo, até em questões de transporte, com plataformas de ônibus digitais, que também têm um impacto na forma regulatória, então, do transporte. Então, essa passagem é uma passagem que agora, cada vez mais, fica mais clara para a gente. Do ponto de vista do direito constitucional, e aí até de uma forma um pouco provocativa, talvez a liberdade de expressão, e aí eu quero falar um pouco da tradição americana, não seja um problema tão do indivíduo, do controle da liberdade de expressão individual. E no direito americano, diferentemente da tradição continental, toda a construção do pós-guerra gira em torno de como constroem-se limites dentro da primeira emenda. A gente tem um caso muito importante em 1956, Smith versus Califórnia, e os casos que se sucedem, né, sobre a liberdade de expressão não são casos relacionados ao autor e nem à fala, speaker, né? Nesses casos, a construção da responsabilidade jurídica girou em torno do publisher e de uma subcategoria que é o distribuidor, que aqui a gente pensa, por exemplo, em livrarias e lojas que vendem livros, né? E um dos requisitos para publisher na construção dentro da primeira emenda é uma impossibilidade de imputação de conhecimento, né, e do distribuidor. Então, dentro da primeira emenda, pressupõe-se a organização, e aqui o primeiro ponto que eu botei, essa passagem da sociedade de organização para a plataforma, uma organização, uma tecnologia e, acima de tudo, uma redação. Então, toda a construção da responsabilidade girava em torno da imputação ao controle redacional. Se houve controle redacional, então, imputa-se a uma responsabilização. No caso do distribuidor, né, de livros, que é um caso também muito importante do pós-guerra, exigia-se um conhecimento se estava sendo distribuído um livro ilegal, com alguma ilegalidade, pornografia infantil, naquela época ainda falava em indecency, de indecência. E esse modelo que imputa a um controle redacional, a uma tecnologia, a impressão é uma tecnologia, o rádio é uma tecnologia, a televisão é uma tecnologia, ela começa a ser desafiada na década de 90, quando a internet começa a ganhar fôlego e a ser uma internet comercial. E 2 casos emblemáticos na década de 90 nos Estados Unidos desafiaram essa construção da responsabilidade da primeira emenda. E os casos foram decididos de forma completamente diferente. Um imputava, e só para colocar como pano de fundo, quem tiver mais de 35 anos vai lembrar dos chats do UOL, eram aqueles chats em que se juntavam pessoas, uma empresa disponibilizava. Qual que é a responsabilidade da empresa? Ela precisa retirar o conteúdo? Ela é responsável pelo conteúdo? E, dentro da tradição da primeira emenda, não se conseguia responder. Então, esses 2 casos, que foram decididos de forma conflitante nos Estados Unidos, levou o Congresso, então, a discutir uma nova regulação,
né? E o grande ponto central dessa regulação era pensar o quê? Vamos estender a forma de regulação, de imputação por conhecimento, por conta da redação, a esse novo meio, né, que na época era muito mais disruptivo que hoje. Hoje já, né, há um assentamento das principais, né, de empresas que dominam esse mercado da opinião. E o Congresso americano, então, decide fazer um compromisso, sei lá, um compromisso com a empresa, eram a Prodigy, CompuServe e a OL, eram as 3 maiores empresas. 2 senadores selam um compromisso, então, com essas empresas e criam uma forma de imunidade para o novo meio. Então, há uma ruptura, não se estende a forma de responsabilização dos meios tradicionais e cria-se, então, uma nova forma, e esse compromisso girava em torno da moderação de conteúdo. O compromisso era, eu lhe dou uma imunidade, e você, então, limpa, você próprio, no plano da auto-organização, através da moderação de conteúdo, conteúdos indecentes, pornografia. Há algumas exceções à imunidade, pornografia infantil é uma delas, mas a imunidade é muito vasta. Esse paradigma fez carreira, migrou para a Europa nos anos 2000, virou a diretiva de 2000, e acaba hoje, né, e é o cenário atual nosso, e aí já falando agora de uma sociedade de plataformas muito mais clara para a gente, migra hoje para o debate que a gente tem, que é justamente de imunidade e moderação de conteúdo, né? E só para dar alguns números, e Jorge, na hora que der 10 minutos você me fala, porque eu não marquei, o TikTok, no primeiro semestre de 2021, ele, através da moderação de conteúdo, ele apagou 81.518.334 vídeos. O Facebook apagou 933.426.800 postagens. Então, no final das contas, né, e aí até estranho quando a gente escuta falando de moderação de conteúdo, a moderação de conteúdo é o que a plataforma vende, né? Por exemplo, se a gente abre a nossa plataforma e aparecer para a gente tudo que a gente não gosta de ver, você não volta ali. Então, há uma necessidade, sim, de apoio à moderação de conteúdo, como a tradição americana, mas agora a gente entrou numa segunda fase. A moderação de conteúdo, justamente o ponto que a Estela Aranha tocou, elas ganharam, né, por ser poucas empresas, uma dimensão de infraestrutura da comunicação. Talvez não para as pessoas que estão fora das redes sociais, como o erudito colega, meu amigo, né, mas a nova geração vive nas plataformas digitais, se informam nas plataformas digitais. Nossas relações de trabalho migraram para as plataformas digitais, relações pessoais, relações econômicas. Praticamente toda a nossa esfera, as esferas da vida, são geridas por empresas privadas. E aí entra uma questão de direito público, né? É muito importante que quando, né, e até é uma questão que o direito moderno, no plano da comunicação, ele sempre teve um cuidado adicional, se protege sempre a comunicação privada. Ela é protegida pelo Estado. Sigilo, privacidade. À medida que a comunicação ela se torna um pouco mais pública, o Estado tem interesse. A nossa tradição, o artigo 220 seguinte da Constituição brasileira, reserva ao plano de vista, ao plano coletivo da comunicação, o direito administrativo. E agora a gente está justamente pensando o quê? Vamos estender o direito administrativo? Pelo jeito não dá. Vai ter um sistema de concessão para participação? Não faz sentido, né? Talvez esse debate teria sido lá atrás e não teria sido bom para a sociedade, se tivesse sido assim. Mas o desafio nosso agora é acomodar obrigações administrativas ligadas ao direito administrativo, partindo desse novo cenário. Não é mais uma sociedade de organização, não há mais controle redacional, e há uma participação, um potencial democrático muito grande. Mas há também as externalidades negativas, que têm impacto na democracia. Então, hoje, o grande desafio, o desafio que começou com o senador Anastasia, também participando do debate do PL 2630, e hoje está com o Orlando Silva, é saber quais são as obrigações, partindo do interesse público,
do controle, né, da possibilidade de criminalização, da persecução penal e vários outros fatores dessa dimensão coletiva, mas agora pensada para o cenário, para a faticidade das novas tecnologias. Esses seriam os meus pontos. Eu acho que eu poderia falar aqui por 1h30, mas para 10 minutos eu acho que essa seria a minha abordagem. Isso não serve só para o mercado da indústria da opinião, né? Eu acho que todos os outros setores estão vivendo essa passagem de uma sociedade orientada, gerida por organizações, para uma sociedade que passa a ser gerida por plataformas. E o desafio nosso, dos legisladores, dos juízes, é saber como criar novos conceitos, novas formas de responsabilidade, sem que haja uma restrição muito grande, por exemplo, ao potencial inovador da sociedade digital. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Ricardo. Em seguida, passo a palavra para a professora Raquel Brisda Castro, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por gentileza. Muito obrigada. Eu, pegando um pouco naquilo que o meu antecessor referiu, efetivamente a questão da liberdade de expressão e a liberdade de expressão no século XXI é uma questão que não pode ser vista à margem das próprias questões que atualmente existem sobre a regulação do ciberespaço, porque são exatamente os mesmos problemas que existem sobre a regulação do ciberespaço que afetam a questão da regulação da liberdade de expressão. E esses problemas são graves e são problemas complicados. E para o direito público, e já para não falar para o direito constitucional em especial, coloca questões extremamente complicadas. Em primeiro lugar, eu vou falar de 3. Uma questão de legitimidade democrática dos reguladores e das normas que regulam o ciberespaço. Uma questão de normatividade digital e a questão de sabermos se as normas tecnológicas podem ou não ser equiparadas, digamos, às normas jurídicas. E, por último, a questão do próprio conceito de censura, que é uma questão extremamente complicada e que ganha outra relevância perante, precisamente, a nova realidade do ciberespaço. E a nova realidade do ciberespaço é uma alteração de paradigma em termos de regulação. Há um novo paradigma de regulação. O Estado deixou de ser o único agressor de direitos fundamentais e passa a ser, sobretudo, os operadores privados. Os operadores privados são os reguladores intermediários a quem o Estado recorre, porque, efetivamente, é a única forma que o Estado tem de regular o ciberespaço, mas não é através do Estado, é através desses reguladores intermediários. E isso altera absolutamente o paradigma. E esta questão, voltando ao primeiro aspecto, a questão digamos, da legitimação democrática dos reguladores e das normas que regulam o ciberespaço convoca-nos e chama-nos a atenção para um problema de separação de poderes. Existem, como sabem, as teses mais recentes sobre o princípio da separação de poderes, são teses que, de alguma forma, apontam para um crescimento do Estado administrativo, em que, no fundo, a lógica é prescinde-se da intervenção, cada vez mais, da intervenção do legislador enquanto representante da soberania popular na afetação de direitos e liberdades fundamentais e, de alguma forma, em nome de uma proteção dinâmica, da necessidade de uma proteção dinâmica dos direitos fundamentais, deverá regular aquela realidade, aquele que estiver numa melhor situação de a poder regular. E atenção que isto tem consequências não só ao nível do próprio direito administrativo. Obviamente que aqui cresce o direito administrativo, cresce o administrative state, mas cresce também uma outra realidade que, aliás, num contexto à margem, digamos, da liberdade de expressão e muito recente na ordem jurídico-constitucional portuguesa, que é o problema da internormatividade técnica que fundaria, digamos, ou que poderia constituir fundamento de normas restritivas de direitos fundamentais, que, aliás, foi uma tese que foi acolhida pelo nosso Supremo Tribunal Administrativo. Isto é, que era possível, com base numa internormatividade técnica, e eu aqui acrescento,
técnica, científica, tecnológica, é possível nós admitirmos, digamos, normas que vêm restringir direitos fundamentais, mas que estão completamente à margem, digamos, do Estado de Direito e dos mecanismos próprios do Estado de Direito. Portanto, nós estaríamos aqui a construir um Estado de Direito alternativo ao próprio Estado de Direito democrático. E, portanto, isto é um problema de separação de poderes. E, nesta medida, esta questão, digamos, das normas tecnológicas e que se fundariam se nós desenvolvêssemos, digamos, esta tendência, digamos, esta normatividade tecnológica. Eu que há uns anos fiz um artigo, há cerca de 5 anos, e fiz um exercício que eu acho que foi engraçado, o resultado foi dirigir um conjunto de perguntas a engenheiros informáticos para ver até que ponto é que eles consideravam que as normas com que eles lidam seriam normas jurídicas. E digamos que, em primeiro lugar, esta lógica da internormatividade técnica remete-nos para uma outra realidade, que é, no fundo, a soft law. E estas normas de soft law são normas extremamente perigosas, porque são normas que, embora não gozem, supostamente, de coercibilidade das outras normas jurídicas, na prática são normas a que eu posso recorrer e que de alguma forma estou a tentar contornar os próprios mecanismos do Estado de Direito. E, na verdade, todas as questões que eu coloquei a esses engenheiros informáticos, eles responderam taxativamente: não, os algoritmos não são normas jurídicas, o code não é normas jurídicas, o software não contém normas jurídicas, mas a verdade é que é o code, são os algoritmos, são essas normas tecnológicas que determinam como é que a internet funciona. E o problema destas normas tecnológicas, há pouco tempo voltei a falar com eles e eles reviram completamente a posição deles, o que é curioso. Estas normas tecnológicas que têm esta, digamos, intrusividade nos direitos fundamentais são normas que são produzidas por associações internacionais de direito privado. Esses são os verdadeiros reguladores atualmente da internet. Eu estou a falar da ICANN, estou a falar da Internet Engineering Task Force, que são, é muito interessante, se vocês forem ao site, por exemplo, da ICANN, há um procedimento legislativo. A ICANN é uma organização internacional, uma associação internacional de direito privado, onde têm assento Estados, mas empresas, e também empresas. E são essas normas que produzem, e que para já que é determinada a forma de governação da internet, as normas que efetivamente têm eficácia, digamos, junto aos direitos fundamentais. E isto é uma questão que é preciso pensar, porque estas normas efetivamente não têm legitimidade democrática. Bom, portanto, por fim, é óbvio que este novo paradigma de normas privadas, são normas jurídico-privadas aplicadas por reguladores privados. Eu chamo a atenção que esse vai passar a ser o paradigma de regulação da internet, que é efetivamente conceder a operadores privados, as tais plataformas digitais, o poder de remoção de conteúdos através de algoritmos. Isso inclusive consta de uma proposta de regulamento de serviços digitais que está numa fase de ultimação no âmbito da União Europeia, em que essa vai ser o novo paradigma regulatório. E, portanto, isto para dizer que são estas normas que nós vamos aplicar à liberdade de expressão. São critérios, são normas criadas por operadores privados, pelas plataformas digitais, e são critérios normativos que vão ser, em primeiro lugar, aplicados por essas plataformas digitais. A questão da liberdade de expressão, obviamente, coloca, e muito recentemente houve uma discussão em Portugal a propósito da Carta dos Direitos Digitais. E eu não posso deixar de partilhar convosco as minhas reflexões sobre um artigo específico dessa Carta, que é o artigo 6º. E o artigo 6º desta Carta, que neste momento está a ser objeto de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, esse artigo 6º tinha, digamos que, uma qualificação de o que era uma notícia falsa. E, obviamente, que dificilmente, provavelmente, seria muito difícil encontrar-se uma outra definição, porque, no fundo, aquela definição era uma definição com base num instrumento da União Europeia. E, portanto, de alguma forma, aquela definição estaria legitimada por isso. Mas a verdade é que os conceitos, eu aliás, permitam-me que partilhe com vocês,
Toda a narrativa, comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Este seria o conceito da Carta do artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais. Portanto, eu pergunto, o que é uma narrativa falsa ou enganadora suscetível de causar os prejuízos públicos mencionados? Note-se, mera suscetibilidade, nem sequer tem de haver prejuízo. Uma vez que a definição da narrativa verdadeira denunciará a narrativa falsa, o que é verdade e quem é que a define, não é? O que é a ameaça a um processo político democrático? Ou a um processo de elaboração de políticas públicas? Ou uma ameaça a bens públicos? Obviamente, do ponto de vista constitucional, esta norma viola o princípio da proibição do excesso, porque falta-lhe determinabilidade normativa. E como nós sabemos, no plano constitucional e tudo aquilo que tem a ver com a liberdade de expressão, se há uma inibição excessiva dessa liberdade de expressão, gera-se um efeito que é indesejável, que é o chilling effect. E, nesse sentido, esta norma é claramente inconstitucional porque é vaga e imprecisa e o destinatário não sabe o que é proibido e o que é que não é. E, portanto, na dúvida, cala-se e não diz nada. Este é precisamente o aspecto específico da determinabilidade normativa que é exigida em matéria da liberdade de expressão. E, portanto, eu não posso deixar também de fazer uma outra comparação que é extremamente... que esta Carta dos Direitos Digitais, a dada altura, o legislador prometia proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de iure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação. Agora eu vou fazer um exercício que é lembrar um artigo 20 da Constituição Portuguesa de 1933, ou seja, da Constituição do Estado Novo. Dizia assim o artigo 20. O Estado promete defender a opinião pública de todos os fatores que o desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum. Qual é a diferença? E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Excelente, muito obrigado, professora Raquel. Inclusive, quando o formato era menor, eu havia pensado em fazer algumas perguntas, e essa fala responde duas perguntas, que era a função do privado nessa regulação e a questão das informações. Então, muito bem. Agora, dando seguimento, convoco Luiz Antônio Semiguini de Souza para... Obrigado, presidente. Saúdo a todos, agradeço o FIB, agradeço o ministro Gilmar Mendes pela iniciativa, pelo protagonismo. Digo que é uma honra estar aqui, dividir essa mesa com vocês todos. E eu começo dizendo do acerto que foi fazer esse encontro em Portugal. Acho que, para nós brasileiros, tudo começou aqui há 522 anos atrás. Marinheiros corajosos, descobridores, saíram dessa terra maravilhosa e acharam outra terra maravilhosa, um pouco maior, mas tão bonita como Portugal. Feito o meu marketing aqui, eu queria dizer que, ao ser apresentado com esse tema, a regulação no século XXI, me ocorreu de imediato a dinâmica. Como é que se dá a evolução desse mundo digital e como é que se deu a evolução do nosso mundo físico. Eu escutei hoje pela manhã o nosso Patrício, representante na OCDE, Bonier, ele nos disse do aumento da telemedicina, um aumento de 100 vezes as consultas que havia antes e que há agora, pós-pandemia. E essa relação de 1 para 100 ela é interessante, porque são mais ou menos 6.000 anos de civilização que a gente tem em notícia, né? Com a escrita suméria, são mais ou menos por aí, 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, são 6.000 anos no mundo físico. E no mundo digital, nós temos, do mundo virtual, nós temos alguma coisa a partir da década de 60, porque antes era o mundo analógico e o mundo das válvulas. E os processadores começaram ali pouco antes do homem ir à Lua, até como forma de colocar aquele foguete para
enorme para chegar aí no nosso satélite. Bom, nós temos, então, 6.000 anos contra 60 anos. Nós temos a noção de Estado-nação surgindo quando os barões ingleses impuseram a Carta de Direitos, o Bill of Rights, em cima do rei João. Essa é mais ou menos o Estado-nação. Ele evolui. Em 1500 nós somos descobertos. Chega em 1776, em 1789, 76 na América, 89 aqui, a gente tem o Estado-nação com a participação democrática, com a presença do povo, votando. E chegamos agora, em 2000, na segunda década do século XXI, com o Estado-nação, em certa medida, sendo questionado, porque nós temos, se não derivarmos para questões conspiratórias, na verdade, a gente não tem o privado intermediando o Estado. E aqui, doutora Raquel, se me permite, eu teria uma outra visão, que eu acho que é a soberania privada, a tentativa da soberania privada. Isso não é uma definição minha. Isso quem fala é Rebecca McKinnon, está no TED Talks, ela tem todo o argumento a respeito desse posicionamento. O mundo da válvula e o mundo analógico acabou. Será que acabou? A gente discute ao final se acabou ou não. Mas o fato é que esse momento nos impõe a várias questões. Infelizmente, Portugal não é protagonista nessa fase, nem o Brasil. O protagonismo está na Califórnia, com a garotada lá da Califórnia e com alguns centros de excelência na China. Somos passageiros nessa história toda. Mas isso não nos impede de pensar a respeito do direito. Afinal, Portugal tem a sua tradição, o Brasil tem a sua tradição, herdamos dos códigos napoleônicos e do BGB alemão um monte de experiências jurídicas, em particular na regulação. Somos bons reguladores. Coisa que o mundo anglo-saxão é mais reticente em pôr a mão. O mundo anglo-saxão, ele se comporta mais ou menos como a nossa CVM, de vocês é SC, local é CVM, CVMC, se não estou bem certo, o regulador do mercado local. Mercado de capital. É CMVM. CMVM, exato. As três grandes referências para nós, elas não regulam de forma impositiva. O propósito de um regulador do mercado de capital é assegurar o disclosure, o chamado disclosure. Então, nessa ideia do faça ou diga por que não está fazendo, é a técnica dos países de origem inglesa. Não tem nada impositivo. É feito um quadro e, nesse quadro, está a tua liberdade. O entorno é proibido. E negar é outra forma de definir. Isso é um clássico grego. Você define ao definir o que é a negação daquilo. No caso do direito de expressão, esse não é um direito novo, esse é um direito também que nos leva à Grécia Antiga, né? Afinal, havia o conceito de parrésia, né? Que é falar francamente, falar de forma transparente, que foi afogado ao longo da história humana nos períodos de concentração de poder, mas que sempre existiu. E ele se torna absolutamente vivo quando a gente tem o Estado-nação democrático. É algo imperioso, é algo necessário. Por quê? Porque o povo passa a ter opinião. E o que é concretamente esse direito à expressão?
esse free speech, o que ele é? Ele é aquilo que as cortes determinam que ele é, e aquilo que ele não é, aquilo que as cortes dizem que ele não é. É simples. Se vocês entrarem no site do governo americano, está lá listado uma série de casos que diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Entre os casos que não pode ser feito, existe um caso envolvendo, e eu cito aqui de cabeça, acho que é Cohen versus Califórnia. Plena guerra do Vietnã, o sujeito põe na camiseta "fuck the draft". Quer dizer, que se dane a convocação militar. E vai publicamente e, evidentemente, é reprimido, porque estamos em plena guerra do Vietnã. Ele é condenado nas cortes da Califórnia e a Suprema Corte Americana afirma o direito dele por 5-4, dizendo que aquilo não era ofensivo, não era erótico e não colocava ninguém em perigo. Acho que a manifestação de expressão encontra uma grande barreira, e isso acho que foi a preocupação do ministro Gilmar Mendes, é quando ela coloca imediatamente as pessoas em risco, integridade física. O sujeito que grita "fogo" quando estamos todos reunidos. Aquela manifestação de expressão coloca em risco as pessoas que estão no entorno. E aí você começa a ter as cortes dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A experiência brasileira não é diferente. E eu acho que seria extremamente perigoso para o Brasil se enveredássemos a fazer cartas de direitos. Aqui acho que foi o Legislativo, iniciativa do Legislativo. Se tivéssemos o Judiciário no Brasil com esse tipo de iniciativa, acho que teríamos grandes problemas. Mas falamos da soberania privada, e eu não sei se eu tenho tempo ainda. Ok. Eu falo desse direito virtual, essa soberania privada, ela é baseada em grande medida na autonomia da vontade. Você aperta o botão Accept, você está declarando que aceita as regras. Então, é a autonomia da vontade. Não é o legislativo, não é o judiciário. É uma relação com o pessoal da Califórnia, que você está estabelecendo em bases contratuais. E isso tem sido reconhecido como ok. Funciona. Agora, é um mundo movido, em grande medida, pelo desejo de lucro e pelo desejo de dominação. Evidentemente que nós não estamos aqui para conversar sobre o lado benigno do mundo virtual. Ele é imenso, ele é imenso. Veja o acesso à cultura, à informação, à comunicação entre nós. Toda manhã eu recebo uma mensagenzinha da minha mãe dizendo bom dia, ela vai dormir, ela manda boa noite, aquela coisa toda. Esse lado, ele é muito bom, mas tem o lado da manipulação do ser humano, o gaslighting, né? O digital gaslighting, quando você manipula as pessoas. Isso é perigosíssimo. Outro é você ter acesso a informações que te propiciam um lucro rápido, um lucro sem reciprocidade. É um problema sério. E esses rent seekers, esses profiteering que existem nesse mundo digital, eles não se revelam. O anonimato é uma coisa perseguida no mundo digital. Você tem um lado daqueles que estão, digamos, na classe média querendo ascender e querem celebridades, vamos dizer aqui, uma Anitta nossa, ela precisa da celebridade para sobreviver. Mas muitos dos oligarcas que a gente vê, eles não querem aparecerem. O anonimato é um grande valor. E o anonimato prova que ele tem valor porque a gente tem os bitcoins. Bitcoin é baseado em anonimato. Vai ser ótimo ter essa moeda, fazer instantaneamente? Vai. Mas é propicia o anonimato. Não tem a menor dúvida. E aí que está. Não é reserva de valor, não é medida, não é mensuração de valor. Não, o anonimato é que está por trás disso tudo. Para completar a minha fala,
Eu só queria dizer que nós estamos em busca aqui de valores, né? São valores que estão, me parece, faltar em todo esse processo, são valores morais. No Brasil, nós estamos aderindo a essa questão muito do lado anglo-saxão, né? Estamos importando esse conceito para o Brasil de autonomia da vontade e do full disclosure. O resto não importa. Essa não é a tradição brasileira. Eu tenho convicção disso. Eu me formei no Largo de São Francisco ouvindo sobre Kant, e não sobre Hume, sobre Mill, sobre a tradição inglesa do utilitarismo, do laissez-faire, laissez-passer. Nós não fomos feitos dessa cana, como se diz no Brasil. É algo mais recente. Eu me formei no final dos anos 80 na Universidade de São Paulo. Tem aqui o Dr. Paulo Lucon, um dos maiores processualistas do Brasil, que também se formou lá e pode confirmar que essa não é a tradição de Goffredo da Silva Telles, que foi nosso professor. É uma tradição de comunidade, de entender a comunidade. E isso é o que nós temos também hoje nos Estados Unidos mais adiantado. No Harvard School, se você pega Michael Sandel, a opinião dele é uma crítica ao que foi John Rawls, ao que foi a política de Margaret Thatcher, a política de Ronald Reagan, que nos trouxe essa situação toda. É preciso analisar e parar para pensar se a autonomia da vontade e se a informação ao mercado resolve a nossa vida. Acho que não. E acho que, voltando ao mundo das válvulas e do mundo analógico, sempre há um black swan nesse processo todo. E vejo na nova geração e na vontade de vida simples e diversa, vejo esse black swan. Uma renegação a tudo isso que está acontecendo. Vi um filme vindo do Brasil para cá, na TAP, de Francisco Cipriano, se não me engano. Um documentário sobre esse país maravilhoso que vocês têm e como novas formas de vida estão se afastando desse mundo que criou muito cansaço, criou a loucura toda, e para evitar essa loucura toda, a gente precisa de pessoas que sejam corajosas, íntegras, inteligentes, mais ou menos como o nosso ministro Gilmar Mendes. Pessoa que nos ancorou nesse processo todo de loucura que entramos nos últimos 4, 5 anos. E com isso, eu agradeço a todos e passo a palavra para o nosso presidente. Excelente, muito obrigado. E agora, fazendo um fechamento dessa fala principal, o advogado e professor do IDP, Guilherme Pupi. Boa noite a todos já, né? Queria agradecer ao convite na pessoa do Jorge como presidente de mesa e também todos os meus colegas, falar da situação em que eu me vejo aqui com meu orientador do mestrado, professor Paulo Gonet, meu orientador do doutorado, professor Jorge Zabud. Certamente os dois responsáveis pelas linhas de maior peso no meu currículo, que generosamente emprestaram seus nomes à minha biografia. Eu queria falar nos 27 segundos que me restam, que nós estamos testemunhando uma subversão, porque desde que eu me entendo por gente, quando eu ia em shows de música, as bandas mais desconhecidas abriam para as bandas mais conhecidas. E aqui nós assistimos aos Rolling Stones e agora teremos a banda de garagem, mas eu prometo manter minha fala em 2 ou 3 acordes. O primeiro ponto que eu queria tratar, e eu vou tratar muito rapidamente de 3 pontos. O primeiro é estabelecer uma premissa que pode parecer, à primeira vista, um truísmo, mas que absolutamente eu não acho que seja algo banal, que é o fato de que a liberdade de expressão possui limites. E volto a dizer, não é algo absolutamente banal, porque, e aí eu acompanhei todas as falas com atenção, e me chamou a atenção a fala do Dr. Carlos Vinícius, quando ele falou em perplexidade do relativismo. Uma das estratégias de degeneração do direito, que é um tema muito bem explorado pelo professor Jorge Zabud, é
é a captura de institutos jurídicos para seu preenchimento ou sua conversão em alegorias morais ou ideológicas. Então, é importante que a gente estude, saiba e aprofunde o conceito de liberdade de expressão e seus limites, justamente para que ela não se convole em algo que ela não é, como ela tem sido reiteradamente definida por aqueles que se apropriam desse conceito. E no direito as palavras têm poder, né? Agora, esses limites, eles absolutamente não são limites pelos limites, não são limites que simplesmente importem numa negativa ao exercício do direito, mas, muito ao contrário, os limites da liberdade de expressão, pelo menos na minha visão, são limites que buscam instrumentalizar o próprio exercício desse direito. E eu ilustro com algo muito próximo de nós. O fato de termos aqui tempos muito bem definidos para cada palestrante, para cada painel, se deve justamente ao fato de que não houvesse janela temporal para cada fala, provavelmente nos alongaríamos e nem todos seríamos ouvidos, ou nem todos falariam. Então, a ideia de limite precisa ser resgatada num sentido de instrumentalização mesmo do próprio exercício do direito. E esses limites, como instrumentalizadores do exercício do direito, eles se prestam, por exemplo, a buscar prevenir o que seria atualmente a ideia de censura. O multifalado, multicitado Yuval Noah Harari, no seu livro mais recente, 21 lições para o século XXI, ele fala que a censura atualmente não é a negativa do direito de manifestação, mas um exercício desmedido do direito de manifestação que dilui o direito de manifestação em mentiras ou em informações falsas. E a gente percebe isso em redes sociais por meio das figuras dos robôs, por meio do impulsionamento de notícias, por meio de uma atuação articulada, arquitetada por uma minoria, muitas vezes. A gente costuma dizer que, é um aforismo, me perdoem o termo chulo, mas a gente costuma dizer que a liberdade de expressão serve para que identifiquemos os idiotas. E no mundo de hoje, a gente percebe que não apenas há idiotas, mas eles têm certeza de que são maioria. E nessa inundação de informação, de informações falsas e tudo mais, esses limites, eles precisam observar um papel, e vem bem a calhar aí, no contexto das redes sociais, o papel dessas empresas privadas, a que o Ricardo também se referiu. E na esteira do que o Ricardo disse, eu havia preparado, na minha abordagem, alguns dos pontos que já foram muito melhor contemplados por ele. Existe uma zona de imunidade que foi garantida, se entendendo a internet como uma extensão de um fórum público, mas, parafraseando um filme, né, Who Watches the Watchmen? Quem vigia os vigilantes? Essa autorregulação regulada ela deve existir, de fato, mas é preciso, sim, que exista, e poder sem limites não é poder, é arbítrio, é preciso que exista um accountability dessas empresas e é preciso que exista também um controle social sobre essas empresas. Eu também ouvia o painel anterior, em que o professor Fabrício da Mota Alves mencionava o fato de que no Marco Civil da Internet não existe uma previsão de uma agência ou de uma entidade estatal responsável pelo enforcement das diretrizes do Marco Civil da Internet. Quero crer que talvez esse seja um silêncio eloquente normativo que buscou deixar para o segmento privado essa autorregulação regulada, mas, ao mesmo tempo, talvez tenha feito migrar para o próprio judiciário, como o Ricardo falou, esse papel de ponta de lança estatal no sentido de fazer uma atuação articulada e cooperada com as entidades privadas. E a gente tem visto isso, por mais que esse diálogo, às vezes, se inicie de forma, em alguma medida, beligerante, mas nós temos visto isso recentemente em acordos de cooperação entre o judiciário e entidades privadas, sobretudo na iminência de eleições gerais, né? Então, existe, de fato, essa lacuna que tem sido preenchida pelo Estado, mas que é uma lacuna que eu não vejo como uma lacuna a ser preenchida no sentido de impor nada, mas sim, no contexto de uma matriz teórica também trazida aí para o Brasil com muito fôlego pelo Jorge, na esteira de uma proceduralização, de um diálogo, de uma cooperação bastante oxigenada entre players, stakeholders desse cenário, e no qual o controle social desempenhará um papel importante também. Sobretudo,
a figura dos acionistas mesmos de empresas, como o Facebook, como o Twitter, enfim. Então, eu acho que o grande desafio, talvez, atual, no que diz respeito à regulação e liberdade de expressão, se eu puder deixar um registro da minha fala, é justamente buscar lapidar essa interação entre entidades de Estado e essas entidades privadas, de modo a se assegurar, de um lado, de fato, uma autorregulação no sentido de que, até na esteira das capacidades institucionais, se reconhecer para essas entidades privadas uma expertise e um know-how que somente elas têm, mas, ao mesmo tempo, garantir, também no contexto de uma eficácia horizontal de direitos fundamentais, que haja um socorro ou que haja espaço para, em alguma medida, uma intervenção que busque assegurar direitos fundamentais mínimos nessa interação. E aí o regulado. Então, em brevíssimas palavras, e agradecendo a atenção de todos, eu fico à disposição e agradeço. Excelente e brilhante fala do Guilherme. Além da fala sobre liberdade de expressão, no início tem o conceito de downgrade, que ele foi da orientação do professor Paulo, né, depois, né, mas de resto deu tudo certo na carreira do Guilherme. Mas a liberdade de expressão, como foi demonstrado aqui no nosso painel, talvez seja o tema clássico do direito, é um tema bastante antigo no direito, que demanda, que mais se conecta com os desafios do contemporâneo, porque liberdade de expressão, como um direito, como elemento do processo civilizatório, ninguém coloca isso em xeque. Agora, hoje, sob o discurso de liberdade de expressão, se defende as coisas mais abjetas no mundo inteiro, como defesa de ditaduras, misoginia, homofobia, né? E as plataformas elas impulsionam isso em larga escala. Então, ela é um desafio regulatório para o Estado, para o direito. E, só para mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, já deu uma sinalização nesse aspecto, não só quando ele fala de liberdade de expressão, mas principalmente em julgado sobre imunidade parlamentar. O Supremo já disse, porque senão a gente usa a liberdade de expressão, ela passa a ser algo, ganha uma simbologia, uma casca que ajuda a incivilizar, né? Ela ajuda a degenerar. Se a gente levar a liberdade de expressão, se ela não tiver alguma forma de accountability, no final do dia a gente não se vacina mais, a gente defende coisas muito estranhas, enfim. Então, só para poder fazer um encerramento para vocês e cumprimentar a brilhante mesa, autorregulada aqui, todo mundo ficou dentro do seu horário. Então, eu vou passar para a Estela, mas aí eu não vou nem ficar trocando o microfone. A gente faz as palavras finais, assim, dali para lá, e encerramos o nosso evento de uma forma mais dinâmica aqui, para eu não ficar intercedendo todo momento. Então, 2 minutos finais aí para os cumprimentos e as alegações finais de todo mundo aqui. Tá bom? Então, Estela. Obrigada, Jorge. Eu tinha feito várias notas aqui de comentários, mas acho que a primeira coisa mais importante, né, desse debate é a gente deixar claro a grande diferença entre a regulação de conteúdo da fala, né, e limitações à liberdade de expressão no sentido de conteúdo da fala, como quando a gente está falando, obviamente, da regulação dos meios, né? E aí a gente está falando, né, dessas redes sociais, até na fala do Carlos, né, ele colocou muito a questão dos recursos de comunicação em massa, que até do EPF 130 fala muito, né, que fala da mídia, da imprensa organizada de forma empresarial e, obviamente, com suas editores, toda a sua responsabilização, e que é completamente diferente do modelo das plataformas digitais, que hoje não tem, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e de modo geral, não tem nenhum regime de responsabilização, e nem do usuário, que, obviamente, eu não estou querendo cercear as falas dos usuários, né? Mas como fazer essa moderação, que, no fim, ele é responsabilizado pessoalmente, mas, enfim, os impactos, a questão econômica, todas as questões de reverberação são de responsabilidade da plataforma, que hoje não são responsabilizadas, né? E que meios, instrumentos também eles têm de fazer essa moderação desse conteúdo, desse discurso, absolutamente fora do Estado, do direito constitucional, como foi colocado por entes absolutamente privados e a par de cumprir a legislação de direitos fundamentais. Então, esse é o desafio, né? Eu, inclusive, né, eu tenho grande preocupação com a regulação de conteúdo em si, que geralmente nessas propostas e projetos de lei elas aparecem ou na forma de criminalização de condutas, né, como criminalizar fake news de modo geral, ou obviamente em propostas meio, não sei como
qualificá-las de moderação de conteúdo muito parecidas, inclusive, com o que aconteceu na Rússia, com a lei russa, né, de conteúdo, que a gente aparece algumas propostas assim, que o modo como fazem a moderação, o controle do Estado sobre as plataformas para moderar o conteúdo acaba fazendo, enfim, criando um grande, obviamente, né, incentivo para que você suprima tudo, porque senão o risco é dele, e também a criação, enfim, de órgãos de verdade, na qual você vai tirar dúvidas se aquilo feriu ou não feriu a legislação, e acontece como hoje, esses órgãos, tudo que é contra a guerra, obviamente, é ilegal na Rússia. E só para concluir, eu queria ressaltar um pouco também, como o nosso seminário, na abertura, falou muito, né, da gente discutir isso em face das novas questões trazidas pela Covid, pela própria guerra, né, um pouco da fala da Raquel, da professora Raquel, né, muito importante, sobre essa questão dessas entidades privadas mesmo que têm controle, né? A gente fala bastante de redes sociais, mas eu dou um exemplo concreto da guerra, que a professora falou, né, o ICOM, que é esse, na verdade, ele faz toda a alocação de espaços na internet, atribui identificadores de protocolo, nomes, etc. Enfim, eles têm uma função de gerenciamento da rede que, se eles suprimem essas questões, simplesmente você torna um país offline. E nessa guerra, a Ucrânia formalmente pediu para o ICOM suprimir os domínios russos, né? E se eles tivessem decidido, você suspenderia a internet na Rússia, e qualquer internet na Rússia, seja um hospital, seja uma empresa, sei lá, de controle ambiental, seja uma usina hidrelétrica, seja uma usina siderúrgica, enfim, tudo que poderia colocar em risco, né? Então, a importância que, na verdade, o ICOM é uma pequena associação localizada em Los Angeles com alguns players de tecnologia dos Estados Unidos, né? A gente tem a organização aqui em Amsterdã, a RIP, né, que também foi solicitado para a RIP fazer a exclusão dos domínios russos pela Ucrânia, e também a RIP se negou e disse que ia se manter neutra em relação a isso, né? Mas também prejudicaria todo o funcionamento da internet. A gente está falando de saúde, educação, infraestrutura de serviços básicos, água, tudo, né, que seria colocado, e também uma associação de pequenos players da indústria, alguns acadêmicos e alguma coisinha de sociedade civil em Amsterdã, que a gente não sabe quem é, onde estão, e a maioria das pessoas nem sabem que elas existem. Então, são poderes maiores do que os poderes de países soberanos em relação a um conflito internacional, para a gente ter a noção de como esses entes privados o poder passou da mão, né? Quando eu falo das plataformas, é o poder de mediação do discurso público e de controle da liberdade de expressão que passou para as plataformas. Em último caso, a gente poderia, se quisessem, né, essa pequena associação privada ter um controle sobre a guerra, né, maior que países soberanos. Então, a importância desse controle desses entes privados. Como fazer isso, na verdade, né? Porque é a questão mais difícil. Então, enfim, agradeço a todos que ficaram aqui até o final, e é um debate longo e dificílimo, né? Até porque também, quando a gente está falando de... Eu acho que eu, Ricardo, a professora Raquel, estamos insistindo na necessidade de regulação. A gente não está, obviamente, falando de suprimir conteúdos ou de censura prévia. Ao contrário, para garantir a própria liberdade de expressão, você precisa de ter algum tipo de regulação, senão você também faz supressão e como colocou o professor Jorge Abud, é que você também cria um ambiente manipulado, falso, e que a informação, enfim, a internet não vai trazer os benefícios da informação e da circulação da comunicação como ela precisa trazer. Mas é isso, e uma boa tarde aqui para todos que aguentaram até o final conosco. Me valendo aqui dos meus 2 minutos, também tocar 2 pontos. O primeiro, tem um artigo muito interessante do Jack Balkin, de 2009, sobre a liberdade de expressão na era digital. E a gente, como somos acadêmicos, quando achamos uma frase emblemática, vale a leitura de 60 páginas por uma frase. E nesse artigo tem uma frase muito emblemática dele, que ele fala que a proteção da liberdade de expressão, ela agora, né, na sociedade digital, ela estaria migrando do direito constitucional, até provocativa, né, Paulo? Para as novas tecnologias e o direito administrativo, né? Então, qual que é o impacto disso, então, para o direito constitucional tradicional? Provavelmente, qualquer tipo de regulação que se apoie no direito material, ela vai falhar, né? Porque os conceitos próprios... Por exemplo, o conceito de honra, Otávio. Honra tem um conceito muito estável
era resolvido, por exemplo, com duelo, no século XIX, até o século XIX. Depois passa pela judicialização. Você ainda consegue judicializar a honra. E como judicializá-la agora, onde as pessoas até monetizam a própria honra? Então, os próprios contornos de conceitos tradicionais passam a não ter parâmetros para a aplicação do direito. Esse é um desafio seu no órgão colegiado, foi o tema da sua palestra. Quais são as obrigações que temos que construir a partir desse novo contexto digital? E aí o direito constitucional moderno ele dispõe, então, nas novas regulações, de um afastamento do direito material e a introdução de deveres procedimentais. Por que deveres procedimentais? Aqui agora, nos meus 20 segundos, porque há uma necessidade de geração de conhecimento. Se o conhecimento, por exemplo, sobre um conceito de direito material de honra não está compartilhado com todos, ele precisa ser construído através de procedimentos, através de decisões, que observam mudança de decisões. Então, eu acho que o paradigma hoje do direito público vai ser um paradigma que vai migrar do direito material para o direito procedimental nessa era digital. Vou fazer aqui três comentários que têm a ver com a questão da responsabilização das plataformas digitais. É precisamente isso que a proposta de regulamento de serviços digitais, que está em fase final na Comissão Europeia, vai trazer. É precisamente a responsabilização pela remoção de conteúdos por parte de todas as plataformas digitais, criando mecanismos de eliminação de conteúdos de serviços ilegais, mecanismos para a denúncia destes pelos consumidores e outros utilizadores das plataformas. Obviamente que uma questão que está sendo subjacente neste tipo de regulação isto só acontece havendo uma vigilância digital, não é? E, portanto, a única forma de haver responsabilização é havendo uma vigilância digital. Isto é perigoso. Em segundo lugar, a questão da autonomia privada. Não há autonomia privada. Não há, isso também não há. Quer dizer, nos Terms of Service, supostamente eles fundam-se numa autonomia privada, mas há apenas uma liberdade de adesão. São cláusulas contratuais gerais. Ninguém está a ler as condições de privacidade, aos termos de privacidade do Facebook. Ninguém tem tempo de ler aquilo tudo e, portanto, não há igualdade entre as partes. E, portanto, é preciso não esquecer, lá está, isto é uma das outras questões que relativamente ao direito público e ao novo paradigma regulatório trazido precisamente pelo ciberespaço, tem a ver com estes operadores privados não atuam num plano de igualdade relativamente aos utentes, quer dizer, há uma desigualdade e continua a existir exatamente a mesma desigualdade. E daí que eu acho que é extremamente relevante a evolução do próprio conceito de censura. Nós temos atualmente um novo conceito de censura, como sabem. Nós tínhamos o conceito de censura tradicional, restrito, que era uma intervenção prévia de uma autoridade administrativa, mas atualmente existe um debate em que o conceito de censura, na prática, abrange todo o tipo de intervenções que sejam, basicamente, ou que violem o princípio da proporcionalidade. Qual é a vantagem deste conceito amplo de censura? É que vai trazer à ponderação constitucional e, portanto, ao escrutínio constitucional todo o tipo de atuações que sejam funcionalmente equivalentes à censura prévia. E isto é extremamente importante, portanto, ou seja, deixa de ser relevante quem é o agente, o momento da intervenção é absolutamente irrelevante, assim como, reparem, no agente, estes operadores privados, do ponto de vista conceptual, passam também eles próprios a serem atores censórios deste novo conceito de censura desenvolvido pelo direito constitucional alemão. Eu acho que este conceito de censura é extremamente importante e é fundamental para este novo paradigma regulatório, sobretudo no ciberespaço. Por fim, conceito de liberdade de expressão. Eu acho que o conceito de liberdade de expressão deve ser, obviamente, podem ter outras opiniões, naturalmente, mas eu adiro a uma concepção multifuncional de liberdade de expressão, isto é, este tipo de intervenções no sentido do combate à desinformação
são intervenções que, de alguma forma, são redutoras e acabam por conduzir a uma visão redutória do próprio liberdade de expressão. Porquê? Porque nós estamos a funcionalizar a liberdade de expressão à autodeterminação democrática, por exemplo. E a autodeterminação democrática é apenas uma das finalidades substantivas da liberdade de expressão. Há outras. A liberdade de expressão é relevante não apenas na perspectiva democrática. E, portanto, se nós vamos estar a funcionalizar a liberdade de expressão apenas nessa perspectiva, nós estamos a reduzir a liberdade de expressão. Pronto, e era isto. O mundo físico é apoiado na natureza, a natureza é infinita no tempo e no espaço e é muito maior que o mundo virtual. Digo a natureza e não digo a humanidade. Nós talvez sejamos finitos, mas a natureza vai longe. Para concluir também, eu gostaria de mencionar aqui um sujeito que era professor de Yale, mas era conhecido também como homem universidade. Tal era o conhecimento dele em sociologia, filosofia e direito, que é Harold Lasswell. E ele criou um paradigma dentro da sociopolítica, em 5 perguntas. Quem? Diz o quê? Em que canal? Para quem? E com quais efeitos? Acho que essas 5 perguntas devem orientar qualquer tipo de iniciativa que venhamos a ter aí na regulação. E, enquanto não temos uma orientação clara, enquanto o mundo é nebuloso, o aplicador do direito sempre pode se valer daquela máxima do juiz americano Potter Stewart, que, chamado a definir pornografia, não sei definir, mas sei o que é quando vejo. Então, acho que o judiciário pode sempre, diante de manifestações que claramente são nazistas, neonazistas, são contrárias ao interesse dos homens e da humanidade, pode tomar a iniciativa de falar, eu sei quando eu vejo algo que é contrário às liberdades e ao interesse do homem. Aliás, os alemães, dentro da história deles, vacinados que estavam pela iniciativa e pela experiência nazista, esculpem no primeiro artigo da Constituição alemã a máxima deles, que é a dignidade humana. Esse é o maior valor dentro da Alemanha, a dignidade humana. E tudo que é feito contra a dignidade humana e obviar o discurso, a liberdade de expressão, é uma das maiores violações que existem à dignidade humana. Qualquer tipo de iniciativa de controle, de manipulação, de gaslighting dessa opinião, ela deve ser combatida e violentamente pelo judiciário. Tenha ou não tenha regulação, porque dá para identificar. Nós sabemos onde é, e para todo ato tem uma reação, e a tecnologia provê, através da inteligência artificial, meios de você combater esse tipo de iniciativa. A própria inteligência artificial dá meios para você identificar onde é que está o problema. Uma outra preocupação aliada à liberdade de expressão, acho que é a manipulação de proteínas. Isso não tem nada a ver com esse tema, mas a manipulação de proteínas, a construção de proteínas, deve ter atenção do Estado e de entidades supranacionais. Porque, da mesma forma que você faz vacina, você inverte e cria patógenos horrorosos. Então, quem manipula proteína deve ser identificado e deve ser acompanhado. Como aquele que produz pólvora, como aquele que produz fósforo branco, aquele que manipula explosivos em geral. É uma preocupação extremamente séria. E com isso eu termino e agradeço a todos e saúdo de novo nossos primos portugueses. Primo é coisa de americano falando para inglês, né? São co-irmãos, nossos co-irmãos, somos povos irmãos, e agradeço a atenção de todos que ficaram aqui até agora. Muito obrigado. A título só de encaminhamento final, vou ser bastante breve, eu tenho a dizer que essa busca por orientações informacionais adequadas, por objetivações normativas, por consensos sociais em trânsito de liberdade de expressão, ela desbordará cada vez mais no Poder Judiciário, não tem dúvida. E
acho que nós devemos tomar de empréstimo a fala final, por mais inocente que pareça ser, do ministro Mauro Campbell, em seu pronunciamento ontem, em que ele disse que a solução para esse desbordamento dos limites regulatórios do Estado, ela está na educação adequada dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Essa foi a fala final dele. E me parece que a vacina contra todos esses efeitos colaterais que nós temos nos excessos cometidos em eventuais manejos de liberdade de expressão, ela está em educação adequada do cidadão. E talvez na compreensão de que, como sustentam os filósofos mais contemporâneos, nós não vivemos mais uma era de consenso. É difícil nós encontrarmos consenso. Nós vivemos uma era de mediação de diferenças. Nós temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez pela moderação dos trabalhos e pela oportunidade que tive nesta mesa de tanto aprender como tem sido neste evento. Aproveito o final dos trabalhos para cumprimentar cada um das expositoras, dos expositores, parabenizando a todos e registrando agora, uma fase de cumprimentos finais, o professor Paulo Gonet, querido amigo e ilustre professor da Universidade de Brasília, o professor André Macedo, também da Universidade de Brasília, e meu querido amigo, grande expoente do direito brasileiro, o professor Paulo Lucon, que muito nos honra com a sua presença também aqui. E com o senhor embaixador, mais uma vez, muito obrigado. É um luxo ter um embaixador do Brasil em Portugal nos acompanhando até o final desse painel, e seu gesto de respeito e deferência precisa ser devidamente destacado. Eu fiquei apavorado com as manifestações finais, porque quase que me obrigam a pedir de volta os meus 10 minutos regulamentares e substituí-los pelos 2 minutos. Praticamente tivemos um novo painel nessas manifestações. Eu vou tentar me controlar aqui e não exceder o tempo. Primeiro, eu acho que esse é um aspecto que permeou esse painel, mas é curioso, permeou o painel de concorrência e permeou outros painéis, que será a relação entre o público e o privado. Esse é um tema que me é muito caro. Na minha livre docência, eu me dediquei profundamente a esse tema e fico cada vez mais convencido de que, diferentemente do que se escreve e do que se afirma, ao meu ver, anacronicamente, já há mais de 40 anos, nós vivemos um mundo do renascimento e do reforço da esfera privada. Mas, e também, como lá afirmo, nada disso dura mais do que uma manhã. Ou seja, em pouco tempo, nós poderemos assistir ao renascimento do espaço dominado pelo direito público. E a história, que é essa grande guardiã desses processos, está aí para demonstrar essa possibilidade. Isso fica muito claro também quando a gente analisa agora sobre um prisma concorrencial, ou prisma do setor de telecomunicações. Há 20 anos, a Europa era a sede das principais empresas de telecomunicações, que eram, por sua vez, as mais valiosas. Na disputa dos galeões espanhóis contra os corsários e os piratas e os corsários ganharam, e hoje nós temos as empresas de tecnologia norte-americanas dominando o mundo, com um nível de recolhimento tributário muito baixo, especialmente nos países onde elas se instalam com escritórios de representação puramente simbólicos, como só ocorreria com o escritório de representação. E, também muito paradoxal, com um modelo no qual a Europa exporta, que é um modelo de regulação, que nós acabamos por comprá-lo no Brasil, através da LGPD e uma série de mecanismos semelhantes, mas que não consegue fazer vicejar o desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias e um modelo de inovação. É absolutamente curioso. E também passa a sofrer um processo de impulsionamento a partir dos Estados Unidos como barreira de entrada a novos incumbentes, o que revela, mais uma vez, aqui volto ao primeiro ponto da minha fala final, essa dualidade do público e do privado pode
eu não descarto essa possibilidade. Pode vir, professora Raquel, muito na linha do que a sua fala nos apresentou como questionamento, pode amanhã nos conduzir a uma retomada do que nós chamamos hoje de internet, por uma forma que eu ainda não sei qual é, e seria uma resposta de $1 milhão, com a inflação talvez de $1 bilhão, é uma retomada de controles estatais, como aconteceu com os barões gatunos e os serviços que eles possuíam no século XIX, e com os atuais barões gatunos de gola rolê, sem gravata, mas que são bilionários e monopolistas e que têm, através dos seus novos modelos, ocupado os setores de uma maneira impressionante. Haverá, talvez, um Filipe de França contra os templários, tentando se apropriar desses tesouros de alguma forma. Essa hipótese eu não descarto. E, por fim, também, voltando à linha geral do tensionamento entre o público e o privado, há experiências. No caso do setor de telecomunicações do Brasil, eu tive a oportunidade de ser conselheiro da nossa agência reguladora e integrei a nossa ICANN nacional, que era o Comitê Gestor da Internet do Brasil, uma figura absolutamente esdrúxula, criada de um nada. Depois se regularizou por um decreto, depois ela passou a ser mencionada reflexamente no Marco Civil da Internet, até um caso único de um mecanismo regulatório sem fundamento legislativo, que vai se legislando e se legitimando pela legislação na sequência, mas que tinha um enforcement baseado só em Gentlemen's and Ladies Agreement, nada mais do que isso. Isso talvez demonstre essa dualidade. Até quando o Estado irá se ocupar desses temas? No caso da agência, do Brasil, do Serviço de Telecomunicações, a nossa lei geral, ela parece-me até visionária, porque ela criou uma esfera de serviços, paradoxalmente ditos serviços privados, que hoje são o core econômico do setor. Os serviços públicos que eram concedidos praticamente hoje não têm mais valor algum. Ficamos com os serviços privados, e os serviços privados mais valiosos, eles não são regulados. Eles têm, através de contratos, não mais de concessão, mas de autorização, a imposição de medidas que atenuam a lucratividade para fins de universalização da conectividade. Ou seja, acordos firmados através da agência reguladora por meio da União, que obrigam investimentos em áreas carentes, em setores não competitivos. Esse modelo contratual talvez seja a saída que nós tenhamos para resolver alguns dos dilemas. O que eu sei, porém, é que as soluções atuais existentes no mundo não têm funcionado a contento, e não sei se funcionarão. Estamos realmente diante desse dilema. Parece-me que o Estado deu um tempo para que os privados resolvessem esses problemas. Se não resolverem, talvez o Estado venha e, com a sua habitual sutileza, a sua leveza e a sua enorme capacidade de não se fazer percebido, ele dê soluções que não sejam muito adequadas ou esperadas. Mais uma vez, com um agradecimento aos organizadores do evento, em particular toda a cúpula do fórum, na pessoa do professor Vitalino Canas, do professor João Mendes, meus agradecimentos. 20 segundos só para arrematar mesmo, por conta mais uma vez, uma coisa que o doutor Carlos disse me chamou a atenção, quando fala da importância da educação do cidadão quanto aos limites e ao exercício da liberdade de expressão. Eu entendo que nem seriam questões excludentes a educação dos magistrados e a educação dos cidadãos, porque, na medida em que maior educação e aprofundamento dos magistrados repercute nas decisões judiciais que calibram expectativas com relação ao Instituto da Liberdade de Expressão, isso acaba funcionando como mais um elemento de educação, e essa sinergia, essa simbiose revela um dos traços do paradigma da proceduralização a que eu me referi e que, na minha visão, merece ser enaltecido e estimulado. Agradeço, de novo, a atenção de todos, o convite que foi feito, e devolvo a palavra para o presidente da mesa. Haverá o lançamento do livro, deve estar correndo agora, do Empreendedorismo 4.0, né? Tem um café junto com o lançamento. Obrigado pela generosidade aí de ficarem conosco até essa hora. Obrigado a todos os palestrantes, as palestrantes aqui. Foi uma alegria ter estado ao lado de vocês. Então, muito obrigado e boa noite.